Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Romanos 8, o versículo de número 14 a seguir. Amém? Irmãos, passamos aqui alguns dias falando sobre mente, falando sobre mudança de mentalidade, falando sobre sermos guiados. Essa mudança de mentalidade vai fazer com que eu e você, cada dia mais, nos familiarizamos com a voz do Espírito Santo. Cada dia mais nós damos espaços, nós damos legalidade para que Ele possa agir em nossa vida. Porque aquele que se une com o Senhor se torna um só Espírito com Ele. Amém? Então o Espírito de Deus, Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar. Eu sei, irmãos, que nós temos um livre-arbítrio de tomarmos decisões, de escolhermos, de também fazer escolha. Mas quando nós permitimos que essa escolha e essas decisões, ela venha ser guiada pelo Espírito de Deus, nós podemos ter certeza que todas elas vão ter êxito, todas elas vão dar certo, porque Deus é fiel. Amém? Então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Enquanto eu estava aqui sentado, irmãos, eu meditava e o Espírito Santo também trouxe algo em meu coração, que muitas das vezes nós enfrentamos batalha em nossa família, muitas das vezes nós enfrentamos batalhas, dificuldades no nosso dia a dia, no nosso emprego, com um parentesco, com um familiar, com um amigo. E essa batalha, irmãos, ela muitas das vezes ela é espiritual e o Espírito Santo quer nos guiar em meio a essa batalha. Mas muitas das vezes eu e você, como nós passamos falando sobre transformação de mente, a nossa mente não está transformada, a nossa mente não está ligada em Deus para ver o que está acontecendo naquela situação. E o que mais o Espírito quer fazer comigo e com você é nos direcionar, é nos guiar. Nós vamos ver o tema aqui de onde vamos ler, guiados pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Então o Espírito Santo quer nos guiar. Irmãos, Deus é um Deus de paz. Amém? Deus não é Deus de confusão. Então aonde há confusão e contenda, não é de Deus. Aí, irmãos, já é uma direção do Espírito. Não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, talvez você tenha vivido isso, um lado de confusão, onde tem muita confusão, muita contenda. Irmãos, isso não é Deus que está agindo, e o Espírito Santo quer te guiar, o Espírito Santo quer te direcionar. Aí entramos no contexto de onde nós estamos falando, a mente transformada para ser guiada pelo Espírito de Deus. Irmãos, um dia o Espírito Santo, eu preciso ir por aqui porque ele está me direcionando, amém? Um dia um grande homem de Deus, ele disse para mim que eu precisava me santificar mais. E eu me lembro que naquela época, quando ele me falou isso, eu estava numa sede saciado, numa sede sedenta por Deus, e eu estava jejuando mais, eu estava orando mais, eu estava buscando mais a Deus, e eu não conseguia entender aquilo. Mas eu sei que veio da parte de um homem de Deus, um homem temente, um profeta do Senhor, amém? E então eu fiquei com aquilo em minha mente, e passaram algum tempo, eu também continuei fazendo o que eu estava fazendo, continuei minha vida com Cristo, e um dia o Espírito Santo, irmãos, se eu falar para você, você não vai acreditar, após um ano depois, o Espírito Santo, eu estava em cima de uma moto, e ele veio e entregou para a minha vida algo poderoso, algo tremendo. E ele disse para mim com uma voz audível, como eu estou falando aqui, que ele tinha me entregado naquele momento algo mais precioso do que uma pedra preciosa. Eu poderia guardar aquilo porque era muito precioso. E aí ele me ligou até o que esse homem de Deus tinha me falado. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Irmãos, olha o que está escrito a palavra do Senhor. Antes de fazer, eu sei que a introdução ficou um pouco longa, mas é porque eu estou finalizando esse propósito de sobre mente, sobre mudança de mente.
e o que Deus vai falar com você, que agora vai ser poderoso, o que Deus já está falando com a sua vida. Antes de fazer a leitura da palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando sempre a sua vida. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, seja com a tua vida. Nós também vamos orar juntos no final. Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas acompanha até o final, amém? Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estais sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse filhas aqui, irmãos, é porque eu coloquei ele para que você também, mulher que está me ouvindo, entenda que todos nós somos filhos e filhas de Deus. O versículo termina. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, algo me chama a atenção no contexto dessa palavra, que Paulo, ele no versículo de número 9, ele vai dizer assim, ó: vós, porém, não estáis na carne. Neste contexto, Paulo está falando que todo aquele que pratica a prática da carne não é filho de Deus, não tem o Espírito Santo, que os que inclinam para as coisas da carne são filhos da carne, são filhos do pecado. Então, ele vem e ele diz, olha o que ele diz. Ele disse assim no 16, ó, eu quero que você preste bastante atenção, que você não pode ter nenhuma dúvida. Amém? Nenhuma dúvida no teu coração, em nome de Jesus. O versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, olha o que Paulo está dizendo para este povo aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele não faz uma afirmação, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Aí olha o que ele disse a seguir, no mesmo versículo, a parte B. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele diz, ó, mas se é que o Espírito. Paulo, ele está colocando aqui uma interrogação. Ele está colocando aqui talvez perguntando se eles teriam alguma dúvida. Mas se é o Espírito de Deus habita em vocês, então, irmãos, essa dúvida e essa certeza se ele habita ou não em nós, é você que tem que ter. Se você tem essa certeza que o Espírito de Deus habita em vós, é porque você é filho de Deus. Perdão, irmãos, misericórdia. É porque você é filho de Deus. E se ele habita em vós, ele quer te guiar, ele quer te direcionar, ele quer falar para você, olha, a sua mente está assim, a sua mente não está sendo guiada por mim, porque você ainda continua praticando isso aqui que eu não agrado. Você precisa deixar isso aqui de lado para que eu possa te direcionar. Você precisa estar mais atento, você precisa estar mais sensível à minha voz, para quando você vê uma situação que não provém de mim, não sou eu que estou aí, você entender que aquilo não provém do Senhor. Irmãos, quantas famílias destruídas, quantos casamentos sendo destruídos, quantas pessoas praticando coisas que não é de Deus, porque não está sensível à voz do Senhor. Precisamos estar sensível, precisamos estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus pode te guiar para fazer algo que desagrada a Deus. O Espírito de Deus pode te guiar para algo que vai destruir a sua família. O Espírito de Deus pode te guiar por algo que vai destruir o seu casamento, que vai fazer você trair o seu cônjuge, que vai fazer você enganar as pessoas. O Espírito de Deus não vai fazer isso, irmãos, porque Ele é santo
E nós que temos o Espírito de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O versículo 14, porque todos que são do Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito. Todos nós que temos o Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, quer te guiar. O Espírito Santo quer sarar a sua vida. O Espírito Santo quer sarar as tuas feridas. O Espírito Santo quer santificar a tua mente. O Espírito Santo, irmãos, quer fazer parte da sua vida. O Espírito Santo quer segurar em tuas mãos e dizer, vamos comigo. O Espírito Santo quer fazer isso com as nossas vidas, mas muitas das vezes, irmãos, somos nós que não permitimos que Ele faça isso. Dúvida em teu coração, em meu coração, eu tenho certeza que não tem, porque eu tenho certeza e plena convicção do dia que eu nasci de novo, do dia que o Espírito Santo veio fazer morada em mim. Você também tem. Passou o tempo, irmãos, não deixa passar o tempo, não deixa que você venha apagar essa lâmpada. Muitas das vezes, irmãos, nós prestamos atenção na palavra das virgens e nós prestamos atenção olhando com clareza diante do texto. Todas elas eram virgens, todas elas tinham lamparina, mas o que aconteceu nas loucas foi que elas foram deixando a lamparina se apagar. E muitas das vezes o que acontece em nossa vida é que com o decorrer da caminhada, do processo, nós vamos praticando aquilo que desagrada o Espírito Santo e ele vai se apagando, ele vai se apagando. Não deixa que isso aconteça em sua vida. Em nome de Jesus, coloca lenha nessa fogueira aí. Em nome de Jesus, coloca azeite aí nessa lamparina. Em nome de Jesus Cristo, deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu afirmo com certeza e convicção do que eu estou falando. Em todas as áreas da tua vida, material, conjugal e espiritual, o Espírito Santo tem direção para a sua vida. O Espírito Santo quer te guiar. E a mais importante dessas é que você precisa estar selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, para aquele dia do arrebatamento, porque é Ele que vai nos levar a Cristo. Receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Meu Deus, para te agradecer, para te louvar o seu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Pai, eu quero orar junto com esse irmão, com essa irmã, com essa criança, com esse jovem, Pai, e agradecer ao Senhor pelas vidas delas e pelo Senhor, pelo que o Senhor está fazendo neste momento. Ser com este homem, ser com essa mulher. Meu Deus, guia o Senhor em nome de Jesus. Meu Pai, se há alguma situação acontecendo na vida deste homem, que ela não tinha clareza, Senhor, que era, meu Deus, um agido maligno, e agora o Senhor está trazendo clareza, e que o Senhor vai dar autoridade, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a este homem, a essa mulher. Pai, em nome de Jesus, que o casamento desse homem, dessa mulher, não vai ser destruído, que a área, meu Deus, financeira deste homem, dessa mulher, vai ser transformada, porque o Senhor vai guiar, Pai. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa alma que estava se perdendo, o Senhor vai tocar no coração deste homem, dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá livramento, Senhor, a este homem, dá livramento para essa mulher. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nos livrar e nos guardar, que o Senhor possa estar nos livrando de toda astuta cilada do inimigo, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém.